Continuando a segunda parte da videoaula, a gente vai falar agora também sobre como utilizar a análise custo, lucro e volume dentro de uma análise gráfica, utilizando então equações de retas para cada localidade considerada. Então aqui a gente está vendo que conforme nós temos as unidades sendo vendidas ou a quantidade aumentando, nós temos aí o lucro também aumentando de acordo com uma equação de reta. Então nós temos aqui uma forma gráfica de se analisar o custo, o lucro e o volume. Para se analisar essa forma gráfica, utilizamos então alguns passos que vão fazer uma sequência de tratamento dos dados e de algumas suposições que irão simplificar a análise. Primeira coisa é se conhecer e se levantar os custos e o preço de venda para cada localidade considerada. A outra coisa é determinar a equação de reta dos lucros em função das quantidades vendidas. Depois, plota-se os gráficos, ou seja, desenha-se os gráficos ou as retas dentro do gráfico, comparando as cidades em relação às quantidades e aos lucros obtidos. E identifica as faixas de demanda ou as faixas de quantidade que cada localidade vai se apresentar mais viável partindo-se destas suposições simplificadoras. Estas suposições simplificadoras, elas existem justamente para facilitar e simplificar a análise dentro da comparação gráfica entre as cidades. Então, considera-se que o preço de venda é constante para qualquer nível de atividades. O custo deve ser classificado entre fixo e variável. As entradas de matéria-prima e dos insumos devem ser considerados com um preço constante para qualquer período de compra. E tudo o que é fabricado é vendido não tendo um estoque. Isso faz com que a gente simplifique a análise gráfica. Então, vamos utilizar um exemplo para que a gente possa explicar com mais detalhes como funciona o método CLV dentro de uma análise gráfica. Então, nós temos aí os custos divididos entre fixos e variáveis, e o lucro vai ser uma função da quantidade, ou seja, mais vendas influencia no lucro, menos vendas influencia no lucro. A quantidade, fazendo uma análise da quantidade vendida, o lucro é função da quantidade. Então nós temos aqui 3 locais e os seus respectivos custos fixos e variáveis. Então, para a cidade A, nós temos um custo fixo de 50 mil, para a cidade B de 100 mil, para a cidade C de 200 mil. O custo variável para a cidade A é R$ 25, para a cidade B 18 e para a cidade C 13 reais. E o preço de venda é igual a R$ 50. E aí a gente vai obter o lucro em relação à quantidade para a cidade A, o lucro em relação à quantidade para a cidade B e o lucro em relação à quantidade para a cidade C. Então, como que é feito esta análise e como é que é montada a equação de reta da cidade A? Primeiramente, se verifica o faturamento da cidade, que é a multiplicação da quantidade de produtos vendidos multiplicado pelo preço de venda. Então nós temos aqui 50 preço de venda vezes que é a quantidade que eu ainda não sei. Eu estou querendo saber qual é a quantidade para que eu possa comparar as cidades. Então eu ainda não sei a melhor quantidade para essa cidade aqui. Então eu vou deixar ela como uma incógnita. Então, este aqui é a parcela do faturamento. O quanto eu vendo vezes o preço de venda.
que eu ainda não sei, menos o custo variável, 25, vezes a quantidade, menos o custo fixo total. Está aqui, menos 50 mil. Então, aqui eu tenho uma equação de primeiro grau, uma equação de reta do lucro em função da quantidade para a cidade A. Do mesmo modo, para a cidade B, o preço de venda é constante. Então, repito aqui o preço de venda vezes a quantidade menos o custo variável para a cidade B vezes a quantidade menos o custo fixo total para a cidade B. Para a cidade C, o preço de venda é 50 vezes a quantidade que eu ainda não sei, menos 13, que é o custo variável, vezes a quantidade, menos o custo fixo. Então, nós temos aqui 3 equações de primeiro grau, 3 equações de reta. Então, eu consigo, através dessas 3 equações, montar um gráfico com 3 retas. Então, com as equações de reta de cada cidade, cidade A, B e C, eu consigo plotar cada uma das retas e comparar um lucro em função da quantidade. Então, nós vemos aqui que a cidade A é aqui em vermelho, cidade B em verde e a cidade C aqui em azul ou violeta. Isso significa que eu vou comparar a reta baseado então na quantidade produzida e no lucro, que é uma função da quantidade. Isso significa que eu vou determinar, baseado nos gráficos, qual a demanda que a cidade A ou a cidade B ou a cidade C tem um maior lucro. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Está aqui, ó. Notem que aqui eu tenho o zero, ou seja, o meu eixo passa aqui, ó. Então, abaixo disso, eu tenho um lucro negativo, que é prejuízo, preju. Então, até esta quantidade aqui, notem que aqui é a quantidade, ó. 10 mil, 20 mil, 30 mil, são quantidades. Vou até colocar mais para cá, vai ficar mais quantidade. Quantidade e o lucro em função da quantidade. Então, aqui, nesta quantidade, se eu produzir menos do que isso, eu estou no prejuízo. Então, como é que eu analiso as retas? Eu analiso as retas baseada na quantidade produzida. Então, eu tenho aqui que, notem que o lucro é maior para a reta vermelha até esse ponto aqui. A reta vermelha, cidade A. Então, o lucro é maior em A até esta quantidade. A partir desta quantidade, pode ver que a reta que está lá em cima é a reta verde, até chegar aqui. Então, a reta verde, cidade B. E daqui para cima, ó, deste ponto para cima, a reta que está acima de todas é a cidade C. O que me faz concluir que de 0 até este ponto, a cidade A é mais vantajosa dentro desta quantidade que eu ainda não sei qual que é. Desta quantidade até esta quantidade, que eu ainda não sei qual que é, a cidade B é mais vantajosa. Desta quantidade até, ou a partir desta quantidade, a cidade C é mais vantajosa. Dá para ver pela cor dos gráficos.
Isso significa que até X unidades, a cidade A é mais vantajosa. De X unidades até Y unidades, a cidade B é mais vantajosa. De Y unidades para acima de Y unidades, a cidade C é mais vantajosa. Como é que eu cheguei nessas equações de reta aqui? Como é que eu cheguei nas retas? Através dessas equações aqui. Neste ponto, onde eu tenho o encontro das retas, as equações são iguais. Então, para que eu possa descobrir esse ponto, eu igualo LA é igual a LB. 25Q menos 50.000 é igual a 32Q menos 100.000. Isolando Q, passa um para lá, outro para cá, divide ali embaixo, nós vamos chegar que Q é igual a 7.143 unidades. Como é que eu cheguei nesse valor aqui? LA igual a LB. 25Q menos 50.000 é igual a 32Q menos 100.000. É uma equação de primeiro grau, acha aí o Q vai ser igual a 7.000 unidades. Então, até 7.000 unidades, compensa produzir na cidade A. Aqui, mesma coisa. LB igual a LC. 32Q menos 100.000 é igual a 37Q menos 200.000. Q é igual a 2.000 unidades. Isso significa que todas as vezes que eu tiver um volume ou uma quantidade que supere 7.143 unidades e que esteja abaixo de 2.000 unidades, compensa se produzir na cidade B. A partir de 2.000 unidades, compensa se produzir na cidade C. É exatamente a análise que se faz para descobrir qual cidade se encontra mais vantajosa em relação à quantidade produzida. Beleza, turma? Onde encontra a reta é chamada de break-even point, que significa que a partir daqui nós temos então um ponto chamado ponto de equilíbrio, que aqui a gente já calculou lá na primeira videoaula. Então, como é que é feito a análise gráfica? A análise gráfica é feito baseado então em uma equação de primeiro grau, plota-se a reta, compara-se então as três retas. Para descobrir qual a quantidade, eu igualo as equações de reta, acho a quantidade e eu vejo então em qual demanda cada cidade tem um melhor aproveitamento ou um maior lucro. O lucro é sempre a base da tomada de decisão. A reta vermelha está acima, então a cidade A é a melhor. A reta verde está acima, então a cidade B é melhor. A reta C está acima, a cidade C está melhor. Então, cidade A até 7.150 unidades por aí. Cidade B até 2.000 unidades, de 7.143 até 2.000 e acima de 2.000 a cidade C. Beleza, turma? Vou finalizar aqui e vamos explicar o método dos momentos na próxima videoaula aí, na parte 3. Um abraço.